não fala ali sobre essa questão numa perspectiva, às vezes científica, mas também até na perspectiva popular. É importante e não percebe na sociedade, percebe também que nós não estamos preparados para lidar com essa situação e lidar com essa condição de saúde. E no terceiro ali o Dr. Jacó Vicente, que está ali também enquanto diretor de Centro de Atendimento Psicológico do Dr. Jacó Vicente, que é um centro que foi criado precisamente com esse mesmo nome, e acredita também especialmente na estar mais próximo de pessoas e garante uma pessoa que tem todo atendimento nessa questão que é tão complexo que às vezes não está a meio simples, para modo não estou na rua, não estou no dia a dia e não está desvalorizado. Bom dia. Bom dia, Éder. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Para nós é um gosto. Votos de boa saúde mental, cada vez maior para todos os cabo-verdianos. Assim seja. E pessoas que vivem na Cabo Verde e no mundo. De facto, saúde mental é algo bastante complexo e complicado. O Centro de Atendimento Psicológico nasce exatamente num contexto pós-pandêmico, para modo de não ter estatística da OMS, né? Que também fala de consequências que, nesse momento, ele é incomensurável a nível de saúde mental de nós tudo. Situações podem bem piorar, pode bem ficar cada vez mais grave se nenhum de nós que toma aquela medida preventiva que não deve tomar, né? Então daí que saúde mental nesse momento é para não trabalhar mais a nível primário, né? A nível de prevenção para coisas que acontecem. Normalmente, o que está falando de saúde mental, está falando de coisas que já acontecem, né? De doenças e de outras coisas. Não, é para não falar de começa a ter uma cultura de saúde mental na fase primária. Coisa que não está fazendo para nunca ter depressão, para nunca profissionais para que desenvolver síndrome de burnout, que hoje está na moda, né? Hora que o profissional fica exausto, está cansa, está perde aquele vontade de trabalhar, aquela motivação, né? Em relação a crianças, hoje não tem bullying, não tem suicídio na faixa infantil que se aumenta cada vez mais no mundo inteiro. A OMS está falando por causa de doenças mentais, na cada 3 segundos pessoas tentam suicida, né? E na cada 3 minutos um consegue. E no estado tem vários tipos de sinais que mostram de facto no mês de cuida de nossa saúde mental no país. E a hora que não fala de cuidar de saúde mental, desde a fase primária, significa mas também não tem que estar atento também na vida de pessoas, desde a fase primária, por exemplo, desde criança, desde a adolescência, para estar atento a essa forma de viver, essa forma de estar e também que te adapta à própria vida? Exatamente aquela. Se tem um filho que está pressionando, mas tem que trazer uma nota muito bom, ele tem que ser perfeito na tudo coisa, ele tem que conseguir fazer tudo coisa, né? Não está pressionando sobre nossa relação de pressão, porque ainda por cima está comparado com outros colegas de cela, etc. Então é claro que está desenvolve alguns tipos de perturbações que nem ele mesmo que identifica, nem pais que está capacitado para identificar, que ao longo do crescimento depois acaba pode transformar alguns tipos de bloqueios que na adolescência começa a mostrar de uma forma muito clara, né? Então tem um conjunto de situações que pais na casa, naquela fase de educação, esse pode começa a intervir. Menino está para a escola, menino tem que estar brincar. Menino, maior disciplina de menino é brincadeira. Menino tem que estar brincar. Pais hoje estão falando assim, não consigo entrar na internet, não consigo entrar no telemóvel, não tem que estar nós pais, sair de casa, mas arranja tempo, para ser com meninos, para pôr meninos em contato com outros meninos. Meninos, esta é a escola, mas a principal função é a escola. Meninos têm que ter tempo de lazer. E se pais que têm tempo para meninos, tempo de lazer, então, que ela é uma das formas também que nos patrocina uma má saúde mental daqui a X anos para nós filhos. Que é algo bastante importante que pais têm que começar a ganhar consciência disso. Nós tudo que ganha dinheiro, nós tudo tem uma agenda cheia, nós tudo que faz coisa. E não tem menino na casa, não desculpe, mas não trabalha para não dar menino. E de uma forma popular, não costuma falar às vezes que não meninos de um beijo que tinha que essa frescura ali. Meninos de um beijo, se calhar, tinha direito a coisas que as crianças gostam de estar. Meninos de um beijo tinha pais na casa, disponível, tinha tios na casa, tinha avós na casa. E de hoje já tem. Né? Meninos do beijo que tinha tanto coisa. Hoje tem crianças de apartamentos. Né? Meninos que vivem dentro de apartamentos. E cria esses mundos, golpes pode ter esse tempo para essas cabeças. Sim, esses mundos, internet, jogos. Então, por isso, nós tem adolescentes e jovens
bastante antissociais, né? Essa vive nesses mundos, tem tio coisa fazer no mundo, na vida virtual, que essa tem nem disponibilidade distinta com os pais mesmo, paciência para estar com os pais mesmo na casa. Então, a fase primária de intervenção para uma boa saúde mental é a convivência, é a interação humana. Não tem que ter interagir mais com o companheiro. Criança tem que brincar com a criança, não tem que interagir mais um com o outro, para não poder ter ideias que depois não te vai desenvolver, no subconsciente ele é o traidor, né? Não te vai ter determinados pensamentos que não te vai recalcar, ele te vai ficar lá, ele te vai ficar e depois um belo dia, se não te falar na gíria comum, a água que ferve, coisa que acontece com a tampa. Ele está salta. Ele está salta. Mas a água para ferver, panela tem que pôr água, né? Depois tem que ligar o fogão. Depois a água tem que estar ferve. Então é um conjunto de processos. A hora que não é pessoas têm um determinado tipo de perturbação mental, um esgotamento, alguma coisa, é fruto de um processo. Não aparece assim. Sim. E não tem que ter paga uma boa por ter dinheiro para comprar um bom calço, um bom sapato. Mas para pagar um psicólogo, para fazer um atendimento, X sessão, que ela já é investimento na boa. Investimento é comprar camisa com calça. Muito bem. Psicólogo é despesa, é gasta dinheiro. Muito bem. Nossa conversa sabem contigo, baseado também num bocadinho de que é a perspectiva de pessoas lá na rua sobre essa consciência das efemérides, mas também de própria questão de saúde mental. Por isso, nosso colega Epifânio Rocha sei e ouvi nossa população um bocadinho, que queria partilhar ali também com o doutor, para não poder entender um bocadinho mais de modo, claro que é uma amostra que está ajudando a entender o que é pensamento a nível nacional, mas pelo menos para não perceber dizer que nossa população tem a falar sobre esse dia ali. Nos acompanha Vox Pop. Tem uma ocupação já, é um facto para mostrar a nossa saúde menos abalada. Falta de emprego pode criar situações de perturbação mental. Outros tipos de necessidades básicas, às vezes, pode também criar aquele tipo de doença mental. Acho que a pessoa fica um pouco mais triste e às vezes quer saber como que está a resolver aquela situação ali, porque houve o tempo que pessoas ficam fechadas dentro de casa sem poder movimentar muito. Então, acho que ele está trazendo o problema. Outros ficam tristes, outros ficam irritados, outros ficam nervosos, que tem como resolver o problema. Então, depois, às vezes, também se tem uma ajuda de profissional para ajudar um pouco. Sabendo, mas teve casos Covid afeta alguém no mundo e na Covid. É normal que algo aconteça com isso também. Bom, minha parte, então chama mais que te provoca aquela, então chama parte de drogas e excessos de bebidas alcoólicas, não é? Não tem estado mas nas ruas tem doentes mental à solta, sem acompanhamento, penso eu, sem acompanhamento médico, o que é bom para a nossa sociedade. Tati mesmo devia estar sendo confinado nos hospitais que existem para aquela. Muitas vezes, aqueles que está medicado corretamente, ou que se tem acompanhamento de um psicólogo ou de um psiquiatra, se pode estar na rua. Alguns cometem até alguns atos menos bons para a sociedade. Para estar na rua, uns, entre outros, atacar lixo na rua, outros ameaçam alguém com pedra ou com atos verbais também, como esse que tem, nem sempre esse que tem tudo capacidade mental. Este é propenso a cometer atos que uma pessoa com problema mental, ele de carro, que tem que liberar, que tem que defender, mas se alguém pode que sabe, e talvez houve um acidente através daquele lá, não é? Para que esse que tem ninguém para cuidar desse, ou sim, está liberado, não é? E para ter cuidado, não tem mesmo esse apoio. Se tem problemas mentais, já uma coisa que já está declarada, que está diagnosticada, é mais problema ainda. No dia a dia, pode ser perigo para eles
e para outros alguém que está próximo desse, se já tem um problema. Mas no início, aquele tristeza, aquele tipo de pressão que pode fazer, ainda tem como voltar atrás. Se houver alguém que pode ajudar, ainda tem como voltar atrás e fica tudo direito. Bom, para cuidar desta também, esta precisa de cuidar, esta mesmo de apoio. Porque muita chama que as pessoas, por exemplo, tem tio que está na rua, ou tio mesmo muita chama que ele é apoio, para apoiar-se também, não é? Primeiro é job. Dentro de nossa sociedade, o que está mal, que está na rua para ser tratado como deve ser, para ser jobeiro, para levado para poder estar assistido na hospital de Trindade, por exemplo, que é para doentes mentais, para ser acompanhado. Talvez um dia pode estar em liberdade, se eles têm condições de estar em liberdade. Tenta levar, cima está falado, não deve ter o bom do mal, que às vezes é difícil, não tem discernimento para não ter aquele bom de mal, mas pronto, no dia a dia anda, pensa na coisas positivas, que pensa só naquele mal que é ruim. Aquela história de Covid ali foi coisa pior que não passa na nossa época, mas pronto, hoje coisas de lado positivo, por exemplo, aquele que está no trabalho tenta estar um pouco mais alegre, mais tranquilo nesse dia a dia e tenta levar a coisa de forma mais calma e mais tranquila. Terá para hoje alguma delicadeza e também algum cuidado que pessoas têm a falar sobre esse assunto e às vezes não tem risco a falar por desconhecimento de assunto, outras vezes também porque o assunto em si é sério e delicado, mas no fundo é quase que não pode falar de forma e tudo alguém sabe a importância de esse assunto de saúde mental, mas ainda não tem alguma dificuldade de perceber e de ter uma literacia, ou pelo menos para que a população entenda efetivamente o que significa. Sim, a questão de doente mental, repara, pessoas sempre, agora que eu falo de doente mental, pessoas têm tendência a falar em internamento. Eles ficam internados, né? Hoje o OMS está de orientação contrária. Doentes mentais é pessoas que, agora que está compensado, está devidamente medicado, está tendo essas assistências psicólogos, eles podem ficar na casa. Eles podem ter uma vida social normal? Sim, eles podem estar na casa. Estando na casa, na seio familiar, é muito melhor. Já está comprovado, se eles melhora, é mais rápido, é mais tranquilo. E essas está junto com pessoas que eles gostam, que eles criam hoje. Internamente, é casos que têm que ser bastante graves. Mas não cria uma sociedade em que doentes mentais, que está chamado dodo, né, na gíria comum, é vergonha, um caso de vergonha. Não só para a família, mas para quem que é seus amigos, para quem que também fala com os. Se você está num restaurante na rua, um doente mental chega por perto, ou você afastá-lo, ou você dá largo para sair de lá. Você despachá-lo, porque nunca você xinta para falar com ele, ou para levantar, para dar uns 5 minutos de atenção, porque é uma cultura que não tem. No criado sim. Então já não está num momento em que não tem que começa a fazer um esforço para não agir de uma forma diferente. Não tudo pode um dia ser um doente mental. E naquela situação lá, não tem que desenvolver o pensamento de empatia. Mora que não está gostado de ser tratado se um dia não se ver assim. Né? Eu queria aproveitar para pôr essa questão de próprio. O que é ser doente mental? Isso significa automaticamente demência? Não, demência é uma das fases de doença mental. Mim pode ter uma perturbação qualquer. Entre essas coisas, mim pode estar com depressão, por exemplo. Pode estar com depressão. E pode estar com fadiga. Pode ser alguém que pode estar sofrendo de ansiedade crônica, né? Que mexe com o dia a dia, que mexe com a forma que está no trabalho, com o estado emocional, né? Pode ser um indivíduo gosta de profissionalmente, de repente começa a sofrer de burnout, pode perder capacidade de trabalho, pode perder comprometimento, pode chegar a um ponto que a própria instituição despediu para morar que você entende o que está passando com minhas áreas, mas que resolve negligencia simplesmente.
Então, tudo que a situação ali é situações que está tratado, que não pode pôr dentro de tudo que a esfera ali de doenças mentais. Sabe, não pode ser feito um monte de coisa, Marcos. O que é essa recomendação e que pode, inclusive, sair desse centro de atendimento psicológico? A hora que não tem situações com pessoas que estavam aparentemente direito e, de repente, tem um esgotamento, entra num colapso emocional ou chega a ser limite, mas não está falando um giro mais comum. Olha, centro de atendimento cria, Nancy, foi fundador e lidera grupos de voluntários psicólogos de Cabo Verde durante a pandemia. No atende mais de 1.000 e tal alguém. Depois da pandemia, que os psicólogos voluntários teve que retomar suas atividades. Sim. E que as pessoas ficam sem acompanhamento. E continua a haver ligações de parte de que as pessoas lê. Então, que não tem uma classe média alta, por exemplo, que está bem para o hospital veterinário, que está bem para o centro de saúde, para aquela vergonha que existe, para o estigma que tem, pessoas ficam sem atendimento, sem acompanhamento. Centro de atendimento não tem 8 psicólogos, não tem psiquiatra, não tem neurologistas, que é exatamente um lugar que confere privacidade a pessoas, para ter esse atendimento e para ter esse acompanhamento. Mas também não está fazendo uma intervenção social, que não está fazendo atendimento domiciliar. Não está em casa de pessoas, por exemplo, ou crianças ou idosos que até podem deslocar para a clínica, não trabalha tem coisa para não fazer esse atendimento domiciliar. Para isso, porque não tem família que tem idosos, por exemplo, que já estão em fase de demência, ou que estão em fase com depressão, e que esse está conseguindo deslocar. Então a família está pediu para o lá. Então não está fazendo assistência na casa também, que é para e psicólogos também, e está fazendo sessões lá, está fazendo acompanhamento. Agora no que trabalho com um público-alvo bastante sensível, que é adolescente de 14 a 16 anos, em que, por exemplo, uma coisa que não tem nesse momento é confusão sobre identidade sexual que jovens têm na Cabo Verde. E cada vez mais no mundo. É delicado para nós, inclusive pessoas podem achar de alguma forma discutir esse assunto, podem criar uma ideia de que pessoas se querer e ter outras pessoas direito de ser quem que ele é, quando no fundo às vezes é uma confusão ou pode ser uma orientação. Sim, o pior é tomar decisão não sabendo qual é a base, né? Então não tem, por isso que hoje a situação de identidade sexual e bullying é um dos maiores fatores que causa algum tipo de transtorno naquela fase de 14 a 16 anos. Então, agora que não está falando de saúde mental, não está falando de um conjunto de elementos, de variáveis que concorrem para não estar direito no dia a dia. E no linguagem mais prático. É que só pessoas que não se estão olhando na rua, pessoas que estão num estado avançado. E está descompensada, está sem medicamento, está sem um acompanhamento psiquiátrico. O maior problema de saúde mental é que esse que ainda chega ao hospital, é que esse que está a ser acompanhado, nem para psicólogo, nem para psiquiatra, e que, entretanto, está com vários problemas. Repara, uma vítima de VBG na casa. E VBG na Cabo Verde está a tratar só a nível de violência físico. Quando, na minha opinião, um dos maiores fatores de VBG que não tem na Cabo Verde, para a minha experiência que não se tem, é psicológico, é violência psíquica. Então, não está contra profissionais, pessoas, figuras públicas que sofrem vítimas de violência psicológica, é um VBG. Que é totalmente descaracterizado em termos de personalidade. Descompensar em termos de equilíbrio psicoemocional, mas que tem acompanhamento psicológico. E muitas vezes não tem consciência que é vítima de VBG. Nem ele percebe, mas está naquela condição. Exatamente. É que tem consciência mesmo vítima de VBG. Então, na CAP, na Centro de Atendimento Psicológico, é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos lá para não atender pessoas que se têm um atendimento psicológico não está de 8 a 8 horas de noite, né? Não tem um horário bastante bom, que é para tudo, alguém mesmo, tem um horário difícil de trabalho, mas na hora de almoço, vou poder justo para modo. Estatística da OMS, ele é violento. Agora que eu vou fazer cruzamento de variáveis, que isso concorre para a nossa saúde mental piora a cada dia. Ele é bastante agressivo. E aquela é a indicação que está nesse sentido? Sim. Que pode piorar no próximo tempo? Sim, porque consequência de Covid, por exemplo, a OMS está falando nos próximos 6 anos, ele tem um impacto na nossa saúde mental bastante grave. E é por isso que Minsa está posto na intervenção primária, que é num estudo que está cheio de algum tipo de necessidade de ter uma assistência psicoemocional, psicológica ou psiquiátrica, para não começar a tomar, se não está em ginásio, não está fazendo outras coisas, também para não ter um colega que está falando tudo, alguém deve ter um psicólogo para falar que ele é psicólogo.
É? Então, no estudo deve ter um psicólogo, alguém que não está chamando, se quer, me fala assim, a partir do momento que eu vou psicólogo, eu posso chamar em qualquer hora, madrugada, de noite, ou já começou com problema. Se não tem um advogado, tem um personal trainer, tem alguém para acompanhar, por que não um psicólogo? No mês tem um psicólogo na nossa vida, para mim, não falar, o psicólogo é melhor que a paga. Né? Psicólogo que está castigo, o psicólogo simplesmente só te ouviu, só te ajudou a construir boa solução. E é aquilo que pessoas mais entendem. Agora, como um psicólogo, você lá na consultório, a mim só te ouviu, não sabe entender de onde que você está bem por preocupação, não se identifica junto e não se arranja a solução junto. E por isso que você vai lá, você sai de lá tranquilo, você sai de lá melhor, porque a solução é construída. E depois tem o outro lado também, que é o próprio descarrego. As pessoas também alivia e conseguem ter alguém que pode confiar nele sem julgamento. Então, tudo alguém deve ir pelo menos uma sessão de psicólogo, com o psicólogo. De certeza, eu também gosto de conceito sobre isso. Doutor, obrigado pelo tempo. Nunca que está chegando para falar sobre questões ligadas àquilo, ainda por cima a saúde mental sendo tão complexo e tão vasto. A hora que não está falando dele, não tem que dar uma atenção especial, que talvez numa outra oportunidade. Questão que cada vez acontece, por exemplo, na saída de jovens e adolescentes, automutilação e também questões de violência psicológica. É um assunto que não te deixa para uma próxima oportunidade, mas infelizmente tempo já que está chegando. Mas não te agradeço. Tá bom, feliz dia para todo profissional em Osório. Ok, obrigado.